Olá, é Natal, sejam todos bem-vindos ao Plena Esportes. Destaques do programa: Estadual do Rio, região norte fluminense bem representada em 2026. Americano na A2, Carapebus, Goitacazes e Macaé na B1 e Serra Macaense na B2. Quem brilhará mais? Relembre os campeões do Rio de Janeiro nas competições da federação. Flamengo, Botafogo e Serrano foram os clubes que mais levantaram taças. Montagem de times, tempo de permanência no mesmo clube e visão moderna do futebol brasileiro. Assuntos com nosso entrevistado Ronaldo Paixão, técnico da Carapebus. Para a Menezes Distribuidora, a força do trabalho, o Plena Esportes está no ar. Além de trabalhar com as melhores marcas, a Menezes Distribuidora gera empregos e renda. Menezes Distribuidora, a força do trabalho. Terminada a temporada 2026, a próxima já começa em janeiro, no final de semana 14, 15, com a primeira rodada do Cariocão 2026. Até a terceira rodada, os clubes poderão usar times alternativos e quem não o fizer será descontado na premiação que está de volta na competição deste ano de 2026. Os jogos da primeira rodada são os seguintes: Fluminense e Madureira, em local que ainda vai ser divulgado pela Federação de Futebol do Rio. Vasco da Gama e Maricá em São Januário, Volta Redonda e Boa Vista no Raulino de Oliveira, Sampaio Correia e Nova Iguaçu no Norival Gomes de Almeida, Bangu e Flamengo no Guilherme da Silveira, chamado de Moça Bonita, Portuguesa e Botafogo no Luso Brasileiro. 2026, ano de confrontos regionais. A temporada 2026 promete vários confrontos interessantes. A grande pena é que esses encontros só se darão na B1 e também na Série C. O acesso de Goitacazes e Macaé, que se juntarão a Carapebus na B1, só provoca uma expectativa de bons confrontos, como também dão fôlego a eles na logística e também nas finanças, principalmente com o Moacizão e o Arizão liberados. Na C, Cardoso Moreira e Campos Atlético, que estão de volta, vão tentar repetir o Goitacazes e o Macaé, elevando ainda mais a região. Atenção, torcedores do Flamengo, não se esqueçam das datas e horários da Recopa Sul-Americana, torneio que reúne os campeões da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Lanús e Flamengo se encontrarão nos dias 19 e 26 de fevereiro. O jogo de ida vai ser na Argentina, com o Lanús recebendo o time da Gávea, no dia 19 de fevereiro, às 9h30. Já a partida de volta acontece no Maracanã, no dia 26, no mesmo horário. O rubro-negro vai disputar a Recopa pela terceira vez. O Flamengo foi campeão em 2020, em cima do Independiente del Valle, do Equador, e vice em 2023, de novo enfrentando a equipe equatoriana. E o torcedor do Botafogo, triste pelo ano ruim, em se comparando com o elenco caro, e feliz em relação ao futuro. Afinal, o estagiário David Ancelotti foi embora, está fora do clube. Em relação à pré-Libertadores, o time tem uma vantagem de decidir a classificação em casa. O jogo de ida contra o representante boliviano, dia 18 de fevereiro, às 9h30 da noite. E o jogo de volta, no dia 25 de fevereiro, no mesmo horário. Caso avance, o time de General Severiano terá pela frente o Argentino Júnior, da Argentina, obviamente, ou o representante do Equador, Barcelona ou LDU. Lembrando que em 2024, a equipe carioca sagrou-se campeã da Libertadores, partindo exatamente da pré-Libertadores, como está acontecendo neste ano de 2026. Vamos a um breve intervalo e o nosso Plena Esportes para Menezes Distribuidora volta já já aqui na Plena TV. Siga com a gente. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1,
O nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade. Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. Além de trabalhar com as melhores marcas, a Menezes Distribuidora gera empregos e renda. Menezes Distribuidora, a força do trabalho. O rádio sempre esteve presente em nossas vidas, na sua casa, no seu carro, no seu dia a dia. Com o passar do tempo, o jeito de ouvir mudou, mas a companhia e a credibilidade continuam as mesmas. A Folha FM 98,3 está com você em todas as gerações. Ouça a Folha FM 98,3 no site, streamings, Alexa, aplicativo e nas redes sociais, com notícias confiáveis e música de qualidade. Estamos de volta com o nosso Plena Esportes aqui na Plena TV do Grupo Folha da Manhã. O nosso entrevistado, neto de ex-presidente do Clube Esportivo Rio Branco, filho de ex-atleta de futsal. Dizem que ele foi goleiro de futsal, mas é um treinador jovem, vitorioso, fazendo um trabalho extraordinário, longevo na Associação Atlética Carapebus. Com muito prazer, recebemos Ronaldo Paixão. Que bom sua presença aqui conosco, Ronaldo, que legal. Ronaldo, qual é o segredo de se manter sob contrato num clube durante tanto tempo? Já vão 8 anos. Vamos fazer 10. 10 anos. 10 anos. 10 ano anos. que vem a gente completa 10 anos. Primeiro agradecer o convite, a gente estar aqui na Plena Esportes. E o segredo é trabalhar sempre com muita honestidade, né, buscando sempre o conhecimento, né, a gente sempre estudando, analisando jogos, tanto de primeira, segunda, terceira divisão, de todas as divisões que venham, de vários estaduais. Então a gente tem que sempre estar atento, sempre olhando, sempre buscando. Né. Eu esse ano, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer a licença B. Eu vinha buscando isso há tempo, né, mas às vezes é muito concorrido e a gente não conseguia. Eu consegui fazer, concluir. Se Deus quiser, ano que vem eu vou dar entrada na licença A para a gente também fazer. Hoje em dia é um pedido, né, da CBF, a gente tem que ter. Então e é aquilo, automaticamente a gente vai estudando e vai buscando conhecimento. Né? Eu acho que a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre vai buscando sempre um pouquinho mais de cada pessoa que vem do nosso lado, seja atleta, seja da comissão técnica, seja um diretor, presidente, todos que estão ali, a gente sempre vai aprendendo. Você começou a sua carreira como profissional treinador de goleiros. Você foi lá goleiro de futsal. Isso, né? isso foi. E foi treinador de goleiros do Campus Atlético Associação. Isso. Aí o técnico era... Na verdade, eu comecei no americano. No americano como... Eu como treinador de goleiros. Né? Fiquei quase 4 anos, saí. Aí trabalhei 1 ano e meio, né, no Rio Branco, com o Edinho, né? Isso. Depois saí de novo, retornei ao americano, fiquei mais 3 anos. Aí fui para São João da Barra, tive o convite de ficar lá, fiquei 4 meses, se não me engano, que foi até finalizar o campeonato. E aí depois eu entrei com a Carapebus, juntamente com o Roxinho, né, que tinha aquela parceria, só que eu continuei. Aí você já foi técnico de goleiros, tal. Aí saiu o Mauro Rodrigues, né? Grande Mauro, bom profissional, gosto muito do Mauro. E aí você entra como treinador com a Carapebus, balança, mas não cai. O negócio estava feio, né? Foi em 2018, se não me engano foi em junho de 2018. Eu peguei o comando da equipe numa quinta-feira. Então eu treinei a equipe numa sexta para jogar num sábado contra o Gonçalense fora. Graças a Deus a gente foi feliz, a gente conseguiu uma vitória fora de casa, que era muito difícil. Jogar lá dentro é muito difícil, mas a gente teve êxito, os atletas conseguiram assimilar bem e a gente conseguiu uma vitória, deu uma sobrevida e a gente foi brigando, jogo a jogo, mas infelizmente o negócio já estava feio, já tinha ido como diz o outro, a vaga já tinha ido para o brejo. Né? Mas a gente conseguiu ainda brigar, né, até a penúltima rodada e aí, devido aos outros resultados, a gente acabou caindo em 2018. Agora, este ano aconteceu um fato muito interessante com você, que foi exatamente... a Carapebus fez uma parceria muito bacana, diga-se de passagem, né, com o grupo Aster,
o Grupo Aster colocou um profissional treinador, você foi para assistência técnica, né? Foi para seu assistente técnico. E o que ocorre? O treinador, né, o Cleiton, precisou sair uma rodada, o time mal para burro, né? O time começou bem, foi só caindo. O time estava mal para burro. E foi jogar contra o Campo Grande, seu velho conhecido Campo Grande. Grande amigo Leandro. Por que velho conhecido? Porque o Ronaldo foi campeão em cima do Campo Grande, sub-20, em 2023. Isso. Aí jogou contra o Campo Grande profissional, agora neste ano 2025. E de repente o time consegue uma vitória. Meu Deus do céu. Importante. Como é que foi aquilo, Ronaldo? O que diferente foi feito? Porque o time só vinha de ferroada. Nós começamos bem, né, a competição. E aí, devido a alguns problemas, principalmente por conta de lesão, aí a gente não conseguiu repetir, né, as atuações que a gente vinha, ou os resultados em si, né? A gente não conseguiu. E o Cleiton, né, a família teve um problema de saúde, ele precisou se ausentar num jogo. E aí eu fui convocado, né, falei assim, gente, eu sou profissional. Naturalmente, né? Que eu vim como auxiliar, né, eu entendi o processo do clube, eu falei, eu sou Carapebus. Lógico que eu gostaria de estar, né, à frente, mas eu entendo. Se é outra pessoa que vai estar aqui, eu vou abraçar a causa e a gente vai trabalhar da mesma forma, até mais, né? Porque quando chega uma outra comissão, então até rola uma desconfiança. Exatamente. Uma pessoa que já está no clube, a gente sabe como é que é o meio do futebol, mas eu não sei trabalhar assim. Se eu não tivesse satisfeito, eu seria a primeira pessoa a agradecer tudo e ir para minha casa, ficar tranquilo, que eu não consigo botar a cabeça no travesseiro, ficar tranquilo, né, dormir. Então, eu fui lá, trabalhamos, e aí surgiu a oportunidade, né, no jogo contra o Campo Grande. A gente sabia que iria ser difícil, um jogo fora de casa, mas a gente treinou, ajustou alguns pontos de marcação, alguns jogadores também que ganharam a oportunidade e eles souberam aproveitar, então isso foi importante. E um gol que o próprio prata da casa nosso, né, que foi o Paulo Vitor, que já tinha feito no ano anterior os 2 gols, né, do início do acesso nosso também, e ele foi feliz, né, acompanhando toda a jogada, né, no rebote do goleiro, ele foi feliz, fez o gol e a gente conseguiu uma excelente vitória. Acho que foi até um placar onde a gente poderia ter um pouco mais de tranquilidade, né, pela forma que a equipe jogou, as oportunidades que nós tivemos, mas futebol, né, nós não tivemos competência para fazer mais, mas fomos felizes em sair de lá com resultado positivo. Tem um fato interessante com relação ao Ronaldo, que no futebol, e talvez esse seja também um segredo, né, seja um ponto, melhor dizendo, da longevidade dele na Associação Atlética Carapebus, Ronaldo foi muito ético, né? Você vem dirigindo um time, né, consegue o acesso com esse time, tinha vindo de um campeonato virtuoso, triunfou em 2023, sendo campeão sub-20 em cima do Campo Grande, lá no Ítalo de Cima, e veio um treinador novo. E o Ronaldo com o comportamento ali, na dele. Eu sou assistente técnico, auxiliar técnico, e vou continuar assim, sou e vou me comportar como tal, e eu sou realmente testemunha disso tudo, porque a gente tem um acompanhamento muito de perto da Associação Atlética Carapebus. Agora, Ronaldo, você conseguiu ser campeão em 2023, montando uma equipe sub-20, que você é muito também vocacionado a montar equipes. Qual é o segredo, né? O que você tem de virtude que você consegue extrair tanto de jogadores? Porque eu até eu me alongo aqui quando falo com o entrevistado, mas é necessário colocar isso. No programa anterior com o Branco, lá atrás, eu falei que de treinadores como o Branco, falei de Fabiano Pereira e Rafael Soriano, mas esqueci do moço aqui, peço desculpas, né? Em público aqui, esqueci do Ronaldo, que eu sou fã do Ronaldo também. Qual é o segredo de extrair tanto do atleta, Ronaldo? Primeiro que você falou grandes nomes aqui da cidade, né? São pessoas respeitadas, uma carreira, né, bem bacana. E acredito que ainda tem muito a agregar e crescer, né, no nosso esporte, no futebol. Mas o segredo é o que eu falo, é trabalho. É a gente buscar entender o atleta, a gente entender que a gente tem um grupo de atletas, a gente tem que gerir aquele grupo todo, não é só não é só os 11 que estão iniciando. Muitas vezes eu falo com ele, às vezes quem decide
a partida vem do banco. Né? Então a gente já viu muitos campeonatos sendo assim, jogadores que mudaram a carreira dele, né, vindo do banco. Né? Um próprio exemplo desse é o Kaká. O Kaká veio de um banco onde não iria nem jogar, mas o São Paulo não liberou a camisa 10 dele para o jogo, ele entrou no jogo, fez 2 gols, não voltou mais, então tá aí o que ele fez. Né? Então é aquilo, é trabalhar muito mais do quem já está, né, de quem já está entre os 11, né, iniciando, para você, quando tiver a sua oportunidade, também mostrar o porquê que você pode ser útil, ou até mesmo botar a cabeça do treinador assim, rapaz, e agora? Quem que vai? O que eu faço? Né? Porque a gente não pode ter, vou ter só essa equipe definida e vai até o final da competição. Isso não existe. Né? Então são os próprios jogadores também que têm que ter isso, né? Mudar essa cultura também, não ficar ali quietinho, trabalhar mais do que quem vem trabalhando para ele poder ter essa oportunidade. Então é isso que a gente sempre procura mostrar, né, para eles, que eles vão ter oportunidade, que a gente tem 5 substituições para fazer, né, então a gente sempre procura fazer as 5 substituições, né, às vezes tem substituições que já são certas, que é um plano que a gente faz de jogo, né, e deixa 2 substituições para que a gente não sabe como que vem o jogo, porque a gente também tem que dar uma minutagem, então isso aí faz parte de um processo de uma equipe, né, que precisa amanhã ou depois de negociar jogadores, a gente precisa. É diferente de um Flamengo. Um Flamengo que é um Flamengo precisa. Exato. Imagina nós que estamos na Carapebus. Né? Então, assim, a gente também tem que dar essa minutagem para esses jogadores poderem corresponder e fazer por onde. E essa receitinha de bolo aí, né, de se fazer jogadores e tal, para negociar e tal, uma receita de bolo muito interessante do Mirassol agora, e todo mundo sabe o que é o Mirassol hoje, a realidade que é o Mirassol, né? A estrutura que eles têm, né? Então, assim, quem não sabe, procura ver vídeo, a estrutura que eles montaram de primeira, time que você olha assim, cara, não merece voltar. É verdade. Né? E fizeram um trabalho muito bacana, muito excelente, com os pés no chão, que é o mais importante, não foi nada exorbitante de salário para nenhum jogador. Eles fizeram o famoso bicho por jogo, né? Então isso aí dá mais motivação, bicho por permanência, porque eles eram um time que vinha da Série B, então eles tinham permanência na Série A, depois fez um bicho para uma Libertadores, então assim, tudo isso foi motivando e cada jogo tinha um faz-me rir, como a gente fala, o dinheiro, né? Então isso aí também, o jogador ele acaba sendo movido a isso, não tem jeito para eles. Então, tinha gente que ganhava, às vezes, muito mais num bicho, né, do que no próprio salário. Então, é aquilo. Então, para o dirigente do Mirassol, era interessante isso daí. É interessante que ele falou nas 5 substituições. E eu sou do tempo em que se fazia 2 alterações apenas, né, e eram 5 caras só no banco, aí passou-se para 3... e agora chegou-se a 5. Mas não é sobre isso que eu quero perguntar. Foi a evolução também, né, do futebol. Mas é sobre isso que eu quero perguntar. Como é que você fez curso agora, aí exigido pela CBF e tal, qual a evolução que você vê do futebol brasileiro? Porque o futebol, ele vai muito da safra, né? Quando eu perguntei a você como é que você consegue extrair do jogador, me parece que quando chega numa seleção brasileira, é preciso que se tenha alguém que se extraia um pouquinho mais do jogador, faça ali uma mistura e tal, e consiga o resultado, uma coisa surpreendente. Porque futebol é estratégia, né? Futebol é estratégia, é o esporte mais extraordinário que existe, porque o inferior ganha do superior. Sim. Mas então, o que evoluiu em termos de organização tática? O que mudou, Ronaldo, nesse tempo todo que você está à frente do futebol? Eu acho que basicamente, assim, lógico, muitas coisas, principalmente parte de estrutura, mas a intensidade, né, dos jogos, eu acredito que é muito maior, talvez pela carga que é feita durante os jogos, mas eu acho que é mais essa parte de intensidade, né, dos jogos, da entrega de cada jogador. Eu acho que antigamente jogava mais, hoje os caras querem muita corrida, muita transição para lá e para cá, e acabou então essa intensidade sendo muito grande dentro dos jogos, então o desgaste vem muito grande, talvez a parte de calendário também, com as competições que aumentam também, então isso aí também pode ser prejudicial, né, com muitas competições. Além disso, você tem seleção brasileira que
que você atende também. Então, isso tudo entra dentro de um contexto, principalmente a parte de uma preparação física, e você tem que ter um cuidado também para não lesionar, né, o jogador. É porque ser eficiente no Brasil, ser campeão no Brasil é muito complicado. A gente vê o Flamengo agora. Campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão do Rio de Janeiro e tal. E aí vem mais uma série de outros troféus e competição internacional, por exemplo, né? No calendário do clube. E ano que vem, o 2026, vai ser um ano extraordinariamente complicado, porque aumentou-se o número de competições, né? O ano é o mesmo, com 365 dias não tem jeito, tem Copa do Mundo pelo meio do caminho, aí tem que parar para voltar. Aumentou a quantidade de seleções também, né? Então... Aumenta a quantidade de seleções. Enfim, como é que você que é formado em educação física, como é que o ser humano, né, porque o atleta é um ser humano, consegue trabalhar com essa montanha de carga, e as viagens também, que são outras, né? Também viagens. Aquilo, dentro do Rio ainda a viagem é curta, né? Mas aí você pega outros estados, vamos botar um exemplo, Minas, né? Então, o próprio Narciso, que trabalhou em 2019, esteve conosco aqui. Foi meu mestre, né, na faculdade, ele consegui trabalhar com ele em 2019, foi meu preparador físico, e ele estava em Minas, né? E falou assim, pô, Ronaldo, acho que a viagem mais curta que eu peguei, acho que foi 5 horas. Era tudo 10, 8, 12, 16. Um lugar que eu trabalho, porque eu morei, você saía de Manhuaçu, no leste mineiro, bem pertinho daqui, mais ou menos perto daqui, e ia até Araxá, não é brincadeira. Então você sabe bem. Atravessar o Rio de Janeiro, para quem, no caso especificamente nosso aqui, a gente sai de Campos, vai até Barra Mansa, ou então a Angra, jogar lá. Só que o Rio de Janeiro, em termos de extensão, comparando a Minas Gerais, é bem menor, é uma tranquilidade. Agora, atravessa a Minas Gerais, aquela extensão toda, você atravessar o estado, estradas também, né? que são, né, não são as maravilhas. Exatamente. Então isso aí acaba aí, às vezes, se não tiver um nível de preparação muito bom, né, é o que eu falo, o jogo principal é o jogador mudar a mentalidade. Hoje em dia, tô de férias. Férias é trabalho. Ele pode tirar ali uns 3, 4 dias para poder relaxar, uma semana, mas já tem que começar a intensificar os treinamentos, porque senão quando ele volta para o clube, já volta numa intensidade grande, então o nível de lesão é maior ainda. Então se ele não se cuidar, né, nessa parte, eu acho que isso também pode ter mudado um pouco, né? Não acompanha a parte antigamente, mas que antigamente o pessoal ia mesmo e curtia, mas hoje não. Então, no máximo bater uma peladinha. A intensidade dos jogos em si, já por ser um calendário curto, então já entra numa fase de preparação que, se você não tiver adaptado aquilo ali, o nível de lesão é muito grande. Então, essa é um dos motivos, por conta do calendário, se o jogador não se preparar, né, as lesões vão vir e acaba prejudicando o planejamento do jogador, o planejamento do clube, porque ele não consegue contar com aquele jogador, ele acaba saindo de uma lesão, daqui a pouco, jogador, mas pode vir uma outra lesão. Então, assim, se eles não se cuidarem nas férias, não adianta, tem que mudar. E acredito que isso aí já vem mudando realmente, porque a gente acompanha, vê os jogadores no Instagram. O comportamento é outro, né? Mudou bastante, é lógico que alguns ainda acaba, não tem jeito, né? É muito fácil a gente falar. É do ser humano. É muito fácil a gente falar também quando a gente está aqui, mas quando a gente às vezes tem um poder aquisitivo deles, com a juventude deles, né? E os caras que às vezes nunca tiveram isso, então tem que saber mais, eles têm que saber que eles vivem disso, precisam do corpo para poder ganhar o que eles têm, e até mesmo para ajudar a família, como eles falam, tem que ajudar a família em si. Eles têm que se cuidar do corpo. Interessante isso, para a gente fechar a nossa entrevista aqui, Ronaldo. Qual é a sua expectativa para o ano que vem? Eu digo expectativa, a gente viu o Flamengo ser campeão, como o Botafogo foi em 2024, foi campeão de Libertadores, campeão brasileiro, mas nós temos ano que vem, ano de Copa do Mundo, uma seleção brasileira treinada, acho que pela primeira vez, por um técnico de fora, e está aí, buscando lugar com uma safra nossa, que não é a melhor safra que a gente pode levar para uma Copa do Mundo. É safra, é fase. Não passa aquela confiança, é o que eu falo, a gente analisa e vê, né, os comentários, não passa aquela confiança. Eu, particularmente, também ainda não tenho, gostaria de ter, né, mas não vejo aquela,
vou torcer, porque sou brasileiro, não consigo torcer contra. Se torcer do meu lado contra, faz mal, né? Eu prefiro sair do lado porque não gosto. Né? Eu acho que quem é brasileiro realmente tem que torcer. Vai morar então em outro país e torcer para lá. Porque, vai lá e vai de uma passagem só de ida. Acho que a gente tem que saber zelar pelo que a gente tem, porque a gente não vê nenhum argentino torcendo para brasileiro numa final, mas a gente bota a camisa da Argentina e quer. Agora você me entendeu? provocou. Isso aí não, eu não sou de acordo, não consigo. É aquilo, quem é Flamengo não pode ser torcer para Vasco, e quem é Vasco não vai torcer para Flamengo, então eu sou dessa tese, respeito cada um, mas se for torcer do meu lado eu prefiro sair, mas prefiro ainda acreditar, né? Aí daqui a pouco entra numa fase de mata-mata, saber jogar a fase de mata-mata, espero que os jogadores estejam iluminados para poder decidir, né? Eu acho que a gente está precisando disso. Você acha que é um mundo novo, uma preparação nova, um mundo novo com o técnico de fora? Sim, sim. Mentalidade e tal. Não deixa de ser, a mentalidade muda. Né? E o jogador, que eu falei, eles têm que se cuidar durante esse período de férias. Né? Lógico que os europeus ainda estão na temporada, mas continuar e a gente ficar daqui torcendo, ver o que vai dar. Não adianta a gente falar muito aqui, a gente não vai resolver nada. Mas torcer para que eles estejam na melhor fase deles. Nós já tivemos época que a seleção também não estava aquilo e acabou chegando. Então, continuar na torcida para que a gente possa conseguir esse título mundial. A gente vive no Brasil uma questão muito complicada, que é essa questão cultural nossa, e ela atinge muito ao futebol. O Ronaldo falou uma coisa aqui do camarada que torce, ou que é brasileiro, e que veste a camisa da AFA, que é a Associação de Futebol Argentina. Camisa da seleção argentina. Se vai à Argentina, vê se tem isso. Vai à Argentina, e principalmente quando eu vejo, não estou falando separatismo aqui não, que essa não é a questão, pessoas de epiderme negra, né, usando camisa da Argentina. O argentino detesta brasileiro, e se for fechadinho de cor, é pior. A gente vê vários casos, né, na própria Libertadores, né? Então não adianta a gente fechar os olhos para isso. Exatamente isso. E a gente não vê punição exemplar para esses clubes, para essas pessoas. E aí a gente fica triste com isso, né? Porque envolve muita coisa, muito sentimento. Então, acho que deveria ter uma punição mais pesada para isso. Claro. Primeiro para a pessoa, se não resolver, vai para o clube. E alguma coisa tem que ser feita, porque, sei lá, tem que mudar. Esse pensamento tem que mudar, isso não existe mais no mundo, né? Quem dirá no futebol, que é uma coisa que gera muita receita, ajuda muitas pessoas, muitas famílias em si. Eu acho que isso aí passou da hora de mudar. Perfeitamente. Então, Ronaldo, brigadaço pela presença. Pô, que prazer mesmo ter você aqui conosco. Foi meu. Fiz aqui, viu? Treinadores que eu gosto muito, treinadores campistas. Branco, Rafael Soriano, Ronaldo Paixão, Fabiano Pereira. Aliás, o Soriano já foi convidado para vir ao programa, sem agenda, lá no Vitória, trabalhando, desesperado. Tem lá. O Ederson ainda no NUC também, que está no Rio Branco lá. Tá se revelando também, tá mandando ver bem também. Comigo na época de americano, tá lá, a gente fica feliz. O querido Fabiano Pereira também, que é uma figura que nós temos assim um carinho extraordinário também pelo Fabiano Pereira, um camarada extremamente esforçado, um estudioso. Nossa, Fabiano também muita gente boa. É um camarada... Grande amigo que eu tenho também. Grande amigo, sem dúvida alguma. Legal, obrigado, viu, Ronaldo? Saúde e paz. Obrigado. E assim, então a gente vai encerrando o nosso Plena Esporte. Se você já curtiu o Natal, eu espero que tenha sido o Natal, show de bola. Se você não curtiu o Natal, Feliz Natal para você, saúde e paz. Com a produção da minha amiga Valéria Ferraz. Valéria, volta logo, Valéria Ferraz. Com a direção de imagens do Paulo Marques, estamos fechando o nosso Plena Esportes de hoje e marcando aqui o encontro para uma próxima oportunidade. Saúde e paz para todos, e nunca é demais dizer: Feliz Ano Novo para você.